Aí, boa tarde, mais um clube. Hoje, dia 5 de abril. Vamos passar aí pelos assuntos habituais. Aqui estão as instâncias, as releases da ServiceNow. Atualmente estamos na Washington, oficialmente desde o dia 20 de março, publicado a todos os clientes. E logo, em breve, aí, mais alguns meses, já teremos notícias da release Xanadu. Sempre trago aqui as informações, embora o diagrama aqui não seja tão atualizado, é o último que nós temos, o último divulgado pela ServiceNow com esse formato, pelo menos. Alguns produtos já mudaram de nome, mas é sempre bom você saber aí quais são os produtos que existem. E nós já gravamos sobre isso no ano passado. Sempre deixo esse o link ao vídeo que nós gravamos e falamos sobre os produtos que existem dentro do ServiceNow. Aqui os locais onde podemos encontrar informações de conhecimento sobre ServiceNow. Também falamos sobre isso. Também fica aí o link aí na descrição do vídeo. Aqui o convite. Em breve teremos o evento mundial da ServiceNow, o Knowledge, que será entre dia 7 e 9 de maio, lá em Las Vegas. Teremos muitas novidades. E seguindo aí o assunto ao qual temos falado nos últimos semanas, nos últimos 2 meses aí. Temos falado sobre o Now Create, já falamos alguns assuntos, já falamos aí sobre o que é o Now Create, sobre história, sobre matriz RACI, sobre RIDAC, sobre AWS, sobre o que é o workshop. E hoje vamos falar aí sobre a estimativa aí sobre o time, sobre qual é o time que você precisa para manter toda essa plataforma e o que você precisa ter estimado tanto dentro do seu universo aí quanto fora, que seja, por exemplo, um serviço terceirizado, algo assim. E isso tem no próprio site ali da própria ServiceNow, tá? Vamos Isso deixar é ali. interessante, né, Tiago, que é sempre uma dúvida de projeto, porque as empresas substituem alguns sistemas, às vezes 3, 4, 5, para fazer os controles no ServiceNow, e não fazem ideia da dimensão do time que vai precisar do suporte, como eles vão realocar as pessoas, alocar no projeto. E essa é uma ferramenta muito legal que dá uma visibilidade já para um projeto que está começando de ServiceNow ou que está indo para a produção, para mensurar aí o tamanho desse time, dessa equipe que vai ser necessária, né, durante o projeto e pós o go live. Então é uma ferramenta que ajuda bastante nessa visão. Ou se precisa de um time, né? Muitas vezes eu escuto, nossa, mas precisa de alguém para suportar a plataforma? Exatamente, essa visão de plataforma que às vezes pensa que é mais um software, né? Aquela pessoa que dá conta de 3, 4 vai dar conta do ServiceNow, e depois que É. tem a noção que o ServiceNow é uma dimensão de várias aplicações com vários modos, que é uma plataforma, quando as empresas tomam consciência do que é uma plataforma, vem que sim, precisa de uma equipe dedicada, e esse site traz toda essa visibilidade dessa equipe e os porquês e os roles de cada pessoa que a gente vai ver um pouquinho para frente. E uma pequena comparação, né? Eu sempre faço aí uma similaridade. Se você pegar qualquer software, não importa qual, você vai precisar de uma pessoa para trabalhar, né? Mesmo que atualmente seja uma inteligência artificial, aí ela não vai andar sozinha. Ainda assim, você vai precisar de alguém. Aí o que eu costumo comparar é algo mais simples, como um Word ou Excel. Por mais que você tenha, sei lá, um nível mais baixo de uso, que seja o pessoal mais simples de trabalho, não precisa ser tão especialista aí, sim, ele precisa saber usar o Word, precisa saber usar o Excel. Não dá para você achar que o Word vai funcionar sozinho. O Word não vai escrever o texto sozinho, né? Não vai sair nada do outro lado se não tiver alguém para escrever o texto ali, se ele não souber salvar, se ele não souber formatar o texto, vai ficar um texto meio sem formatação ali, bem feio, Exatamente, bem e daquela não é útil, máxima, né? né?
Vem daquela máxima que é muito importante, gente, a tecnologia ela é feita de pessoas para pessoas, a tecnologia não funciona sozinha e também não funciona sem pessoas, ela sequer tem propósito sem as pessoas. Então é bem importante a gente lembrar que embora a gente possa trazer tecnologia para muitas coisas, sim, as pessoas são necessárias em todos os processos dela, né, seja na parte da criação, na parte do suporte. É isso aí, muito bom. Já falamos um pouquinho, mas vamos lá. O que que é a estimativa aí da plataforma, né? A estimativa, ele vai te mostrar cada um dos passos, o que que nós temos que configurar aqui. Então, nós vamos dar entradas a alguns valores e aí ele informa para nós o que que ele está perguntando, do que se trata. Ele dá essa orientação para nós, para a gente poder ter um resultado no final, que é o FTE. E o que que é o FTE? É uma maneira de mercado, né, que é o FTE está escrito ali, né, o Full Time Equivalent, que no fundo são pessoas, hora homem, né. Quanto normalmente a gente chama FTE, se você for ali dentro do PPM, normalmente a gente está falando, se você põe é uma pessoa em um dia, vamos dizer assim, né. É Geralmente algo 8 assim. horas, né, É 8 8 horas horas, úteis isso, dia. Geralmente o FTI é um tempo dedicado integral de uma pessoa num dia. Geralmente a gente usa muito 8 horas úteis, mas dependendo do país, local, pode mudar, mas geralmente é isso. E aí, no final aqui, o que nós vamos ter, ele vai falar de FT, ele vai mostrar para nós a pessoa, mas sabendo que aquela pessoa está trabalhando, tá? Então, se você tiver, só para deixar bem claro aí, exatamente isso que Karen também comentou, se tiver dois funcionários trabalhando, por exemplo, por meio período, vai ser, ainda assim, vai ser um FTE. Vai ser se fosse uma pessoa ou duas trabalhando 4 horas, vai ser a mesma coisa para o projeto, tá? Então, se você precisar de dois perfis, por exemplo, isso acaba acontecendo. Mas vamos lá, seguindo aí na estimativa descrita pela própria ServiceNow. Aqui está em inglês, tá? Vamos passar. Eu também trouxe aqui em português para facilitar, é a mesma coisa. Vamos para o próximo slide. E aí ele mostra para nós, antes de você começar, para você saber bem o que que ele vai perguntar ali, como eu estava dizendo, né? Ele vai perguntar ali de instâncias, qual é o seu modelo operacional. Você pode até dar um next, next, finish ali, depois voltar, mas nós já vamos mostrar aqui para vocês como é que é, quais são as perguntas que ele vai fazer. Já é uma orientação, já é um ponto de partida para sua decisão aí, para entrada que você vai colocar dentro do sistema. Então, o primeiro passo, ele divide ali em três, né? Tá vendo aqui embaixo, aqui, ó. Opa, aqui embaixo. Ele dividiu a estimativa em três. O primeiro passo é, são as instâncias, né? Vamos mostrar aqui também qual o número de instâncias que você tem, qual o número de idiomas, quantas regiões você está trabalhando, e aí ele vai medir isso para saber qual é o trabalho que nós temos. Então, por exemplo, a instância demográfica aqui, quantas produções você vai ter, quantas instâncias você vai ter nos próximos 12, 18 meses. Por que que ele fala assim? Por que que ele está falando mais para frente? É, porque você pode ter um crescimento, começar com um número pequeno e depois aumentar isso, ter um potencial de aumento, isso é muito natural, E pode acontecer, principalmente. né, de algumas empresas, especialmente multinacionais, às vezes têm instâncias por país, ou se não, elas optam por um segmento de ter os módulos em instâncias separadas, mas isso por decisão de governança das empresas. Então, pode acontecer de ter mais de uma produção, dependendo do tamanho da empresa, tá? Não é uma coisa muito comum, mas acontece principalmente em empresas bem grandes. E crescimento também. Então, vamos lá. Aqui, só para comentar, primeiro nós trouxemos um primeiro cenário, sempre no mínimo. Então, sempre colocamos um mínimo de valor em todos os requisitos para a gente ter qual seria o mínimo de um projeto estimado pelo calculador aqui. Mas falando em instância, o que nós estamos falando? A ServiceNow vende
na sua venda, vende no mínimo 2 instâncias, que ela está falando entre desenvolvimento e produção. Ela indica que seja adquirida 3 instâncias, ela recomenda, são 3 instâncias, então eles estão falando de desenvolvimento, homologação e produção. E nós aqui costumamos falar que o ideal, o fluxo desejável seriam 4 ambientes, porque aí você vai ter o desenvolvimento, uma homologação e depois você vai ter um like production lá, muitas empresas têm isso. Você tem um ambiente controlado, normalmente a gente faz um clone da instância ou em um dia, todo dia faz o clone para poder ter um teste fidedigno à produção ou semanal, que é o mais comum, é o semanal, ou às vezes também pode ser mensal. E aí você Também tem um conhecida como ambiente fidedigno, pré-produção, né? Algumas empresas pré-produção. conhecem como pré-produção. É isso, obrigado. E é isso que a gente indica, ter 4 ambientes. E aqui nós colocamos de novo, nós colocamos o mínimo em todo. O mínimo vendido pela ServiceNow são 2. Então nós vamos entrando com os números aqui. Então entramos com os números mínimos. Aí a hora que chegou aqui, ele dá a opção. Então quantas instâncias demográficas você tem, né? Quantas linhas de negócio você tem que irá suportar o negócio. Você tem as opções aqui. Então você pode ter várias linhas de negócio que você vai entrar para dentro do ServiceNow. Claro que você pode começar com um. Aí lembra que ele mostrou ali de 12, 18 meses, porque muitas vezes nós temos crescimento. O que acontece muitas vezes quando uma empresa adquire o ServiceNow, ela adquire, por exemplo, ali o natural nos últimos anos tem sido adquirir o ITSM. Aí ela percebe o potencial da plataforma, por exemplo, identifica que dentro da plataforma nós temos ali o SPM, que é toda a parte de projetos. Ela identifica que ela tem, por exemplo, toda a parte de Agile ali dentro e percebe que ela pode trazer isso aqui para dentro e ter um ganho substancial da sua maturidade trazendo isso para dentro do ServiceNow, e é isso que ela acaba fazendo, Isso acaba vai para outras linhas migrando. também, né? Bem como o marketing, por exemplo, querer já usar o catálogo, as solicitações para fazer as demandas de marketing. A própria parte de gestão de RH, ver a facilidade do fluxo, sugestão, e acaba entrando nessas linhas de negócio também, que são linhas absolutamente diferentes das de tecnologia, que geralmente são as que começam com ServiceNow. Então, a gente vê muitas linhas de negócio entrando conforme tem o uso, a maturidade da ferramenta, e eles vão se encantando com a facilidade de mexer e fazer as solicitações e controle lá dentro. Então, o crescimento pode ser exponencial aí dentro da empresa, o uso muitas vezes é natural, vai ganhando mercado e até o que eu sempre falo, a ferramenta é muito usuária, é muito user-friendly, então vai ganhando é, o- as- os seus fãs dentro da companhia aí que vão querer mais e mais utilizar a plataforma. Então nós colocamos aqui é o número mínimo. Uma outra pergunta aí, o quanto digital é sua empresa, o quantos processos estão digitalizados. Então, se você colocar muito digitalizado, quer dizer que sua empresa tá ótima ali, né? Está dentro do padrão desejado por 99% das empresas, claro, tudo muito natural, esquece papel, esquece e-mail, tá tudo ali dentro, tudo os workflows funcionando dentro da plataforma. Então você tem muito trabalho colocado dentro da plataforma. E aqui nós colocamos que não é digitalizado. Então seria o mínimo de opção. Uma outra opção, o quanto seus processos é maduro. Isso eu diria, eu estou dizendo, né? É praticamente, claro que não é sempre assim, mas é praticamente ligado à pergunta anterior. Dificilmente você vai ter uma empresa totalmente digitalizada e que é imatura. Então, quando seus processos são imaturos, para você ter uma maturidade muito grande nos processos, você tem que ser um pouco mais maduro. E aí você tem muitos flows para colocar dentro da ferramenta, tem muitas coisas ali para colocar. Então, coloquei aqui muito imatura. Quer dizer que nós não temos muito processo. Por exemplo, poderíamos seguir com os processos natural, como
vem da própria plataforma e implementando aos poucos. Então, esse processo, naturalmente, as empresas implementando a plataforma ServiceNow vão ganhar maturidade e você vai passar tanto, vamos voltar aqui, você vai passar depois da implementação de nada digitalizado para muito digitalizado. Nós costumamos ver isso nos projetos. E você vai passar aí, seja onde, em que setor você está aqui, você vai passar ela para uma maturidade muito maior após a implementação da plataforma. Aí aqui, uma nova pergunta, isso é natural? Atualmente temos visto isso bastante, já comentamos, né, inclusive sobre idioma, em outros clubes aí, sobre o próprio profissional, né, que idioma você deve saber, é muito cobrado hoje em inglês, espanhol, é natural que a gente está numa reunião, começa ela em inglês e vai para espanhol e de repente até encontramos muitos profissionais aí pelo mundo que falam português. Não são nada a ver com português, mas sim aprendem português por um motivo ou outro. É comum. E acabam pedindo até muitas vezes para fazer reuniões em português, que eles estão tentando treinar, ou coisa assim. Então, quantas linguagens você tem? Pode ter uma, pode ter duas, pode ser inglês, português, espanhol, é muito comum atualmente. Francês também, muitas vezes a gente coloca, então você vai vendo que poderiam ter quatro ou mais linguagens, mais idiomas aí dentro da sua plataforma. E aqui o que nós colocamos, né? É, como eu disse, o menor número, eu coloquei um, o um seria o inglês é sempre obrigatório dentro da plataforma, então eu estou dizendo que seria inglês. Isso, obviamente, quer dizer que se você tiver duas linguagens, se você está no Brasil, você vai precisar botar em português e aí você tem um pouquinho mais de trabalho com a tradução. Aí a utilização da plataforma, passando para a segunda parte, tá vendo? Lembra que falamos lá no começo? Tem 3 passos. O segundo passo é a utilização da plataforma, o quanto você vai utilizar. Então, a primeira pergunta aí, primeira coisa que nós temos é quantos usuários nós temos na plataforma, né? Quantos funcionários, empregados, seja como você E aí fala é aí, bom, quantos né, que ele contratados. é legal que ele também fala não só empregados, mas também terceiros, terceirizados, que é uma pergunta que às vezes na estimativa, nos projetos, no mensuramento de usuários, às vezes esquece desse fator dos terceiros que também vão usar. Tem muito recurso terceirizado que trabalha em tecnologia, né? Então ele já faz essa pergunta bem abrangente para você ter a quantidade de usuários mesmo, não só funcionários, mas que efetivamente trabalham, incluindo terceiros. É muito bem lembrado. Essas pessoas também incluem licença, né, cara? Não dá para esquecer. Elas fazem parte da utilização da plataforma. Então, colocamos de novo aqui no mínimo, colocamos de 0 a 500, né? Até 500 pessoas, obviamente, zero não deve ser em lugar nenhum. Mas existem sim instâncias com poucos usuários, tá? Bem menos de 500. E aí temos aqui os módulos para implementar. Como comentei lá atrás, a maioria das empresas começam por HSM, então por isso eu selecionei a HSM, mas isso pode não ser verdade no seu caso, não é sempre assim, tá? Não é, não é uma obrigatoriedade começar por HSM, mas sim é um padrão que é mundial, não é só Brasil. Começa por HSM, mas sim existem outros. Eu já fiz outros projetos. Nós já fizemos outro projeto, né, cara? Que nem mesmo tinha um HSM. Sim, sim. Acontece e, pelo jeito, tá cada vez menos raro isso. Mas vamos lá. Aí a utilização da plataforma, continuando nela, quantas aplicações customizadas você vai ter? Ele está de novo falando ali até uns 18 meses, né? O que nós estamos falando aqui de aplicação customizada? Não estamos falando do ITSM, não estamos falando dessas aplicações naturais. Quer que eu volte aqui? Ó, vamos voltar, peraí. Não estamos falando dessas aplicações, nós estamos falando de uma aplicação totalmente customizada. Então, vamos dizer aí que você Vamos dar um exemplo bem assim, é, customizado.
controle de produção de marmitas e entregas de marmitas, entendeu? Isso não tem na plataforma ServiceNow. Então, quando você precisa desenvolver todo um fluxo, todo o controle, telas e toda uma nova ferramenta, um novo controle mesmo dentro do ServiceNow, uma aplicação que não existe por padrão, ou seja, que não envolva RH, que não envolva os recursos de tecnologia, tá? Eu dei um exemplo bem esdrúxulo, realmente bem anormal, atípico, mas vai que alguém resolve usar o ServiceNow para controlar a cozinha, porque ele faz bem os flows e tá legal controlar pedido, né? É possível. Isso é uma coisa, é uma aplicação totalmente customizada na plataforma, tá? É um É, exemplo bem drástico, mas é um exemplo. os exemplos simples são os melhores, né? Mas se você está procurando um exemplo de aplicação, é, a Karen comentou aí da marmita, você acabou de me lembrar que nós já demos alguns exemplos. Acho que foi no finalzinho do ano passado, gravamos um clube aí com diversos exemplos do que seria possível construir dentro do ServiceNow que não está dentro do ServiceNow. Então, demos exemplo de diversas aplicações. E aí, chegamos num tópico aqui bem de luta, vamos dizer assim. É sempre um conflito, sempre uma pergunta bem difícil de se fazer. É bom que você tenha esse conhecimento, inclusive quando você precisa fazer um projeto, tenha muito bem claro isso. Até escrevi ontem um artigo sobre RFP, por exemplo. É bom que você saiba o que você tem, o que você precisa, o que você pretende evoluir, que é de novo ali, ele coloca 18 meses. Quantos catálogos eu vou ter em produção? Quantos itens? E o que é um catálogo, né? Qualquer pedido. Pode ser até o exemplo da Karen aí, pode ser a marmita. Eu preciso de uma marmita extra para, sei lá, é a refeição do presidente. Precisa ser entregue. É uma refeição especial, sem glúten, sem amendoim, sem sabe lá o que, com não sei o que. Então, tudo isso precisa ter especificado e você pode pedir o que você quiser, tem aprovação, tem todo um fluxo ali por trás. E quanto mais catálogos tem, quanto mais itens de requisição você tem, maior trabalho você tem. E por Maior isso, controle, maior maior SLA, controle. maior necessidade de gestão, maior quantidade de dashboards e por aí vamos, né? E por Tudo pessoas aumenta. atendendo também, né? Alguém precisa atender, então não adianta só desenvolver. Tem alguém atendendo do outro lado, todas essas pessoas estão trabalhando. Exatamente. Então é natural que quanto maior a empresa, maior o número de catálogo. Então, se você tem uma empresa de tamanho ali, a gente colocou 500 pessoas, né? Você tem um menor número de catálogo que uma empresa que tem mais de 100 mil pessoas trabalhando. E aí, o seu modelo operacional, é, a última parte, o quão complexo é o seu ambiente. Aí nós estamos falando aí de outsourcing, o terceirizado, até o comentário que nós passamos aqui, os usuários são inclusos as pessoas terceiras e essas pessoas têm um certo trabalho de gestão ali dentro da plataforma. Então, você tem o trabalho terceirizado? Eu coloquei que sim. Por que que nós colocamos que sim aqui? Porque normalmente as empresas que são menores contratam alguém justamente porque é necessário expertise. Então, vamos dizer, se você for olhar pelo mercado, normalmente as empresas não trabalham mais com a faxina. Toda a faxina é terceirizada, todo o pessoal de facilities é terceirizado por conta que não é especialidade da maioria das empresas fazer isso. É muito mais fácil você contratar um especialista para fazer aquilo que ele sabe que ele está fazendo. E aqui no ServiceNow não é nada diferente. Você precisa de alguém especializado para fazer aquele tipo de serviço. Você pode estar pensando em faxina, mas pode, como eu falei, mas você pode pensar em qualquer tipo de atividade altamente especializada. Se eu sou uma empresa, sei lá, um banco, eu vou contratar um carro alugado. Eu não vou ficar comprando carro e fazendo manutenção, contratar um mecânico. Eu vou contratar um carro alugado. É o que acontece na maioria das empresas. Todo pessoal aí de alta gestão, normalmente
nas empresas, sejam bancos, sejam farmacêuticas, têm carros alugados, e quem faz isso normalmente são locadoras. Simplesmente isso. Elas são carros alugados que qualquer coisa que aconteça no carro, a responsável é a locadora, você vai lá e troca o carro, arruma o carro, e nada disso é mais de gestão da sua empresa, não tem problema nenhum. No fundo é a mesma coisa. Você vai aqui no ServiceNow, você precisa de algum especialista de ServiceNow, você não precisa ser especialista. Você pode sim ter alguém que saiba apertar um parafuso ali, vai saber trocar o pneu, isso vai ser feito ali dentro, mas a hora que você precisar é, trocar uma pastilha de disco de freio, pode ser até que seja fácil para você, mas você não precisa fazer isso. Você tem algum especialista para fazer isso, até para te dizer qual que é o melhor modelo de pastilha que você vai colocar ali. E aí nós temos aqui as opções. Quais são as opções? Se você tem alguma quebra, né? Vamos dizer, quando você está falando ali no IT, nós estamos falando de incidente. Se você vai construir, então, já que eu comparei com o IT, vamos lá, você pode estar falando de alguma requisição aqui, uma história, algo assim. Ou se você está simplesmente fazendo o seu suporte e manutenção. Então, selecionamos aqui os três, novamente, que seria o mais facilitado. Tá? E aqui no última parte, a última pergunta aqui seria se a sua central aí, o seu serviço, ele é distribuído, centralizado ou híbrido. Então colocamos ele distribuído, pois é o que ocorre na maioria das empresas. Você tem uma parte dele combinada aí entre centralizado e híbrido. Então colocamos aí distribuído. No final ele coloca ali as respostas que você forneceu e aí você tem a opção de editar, tá? Então, o que isso quer dizer? Se você acredita que a resposta não foi condizente, você pode editar ali antes de submeter suas respostas para você editar. Muito embora você pode fazer isso quantas vezes você quiser, que foi até o que nós fizemos, vou mostrar a seguir. Então, depois que eu forneci todas as respostas, depois que você colocou todas as suas entradas de informações necessárias para a estimativa, você aperta ali o Submit aqui em cima, tá vendo? Ele vai ficar exatamente ali o botão e aí ele vai te dar a resposta. Qual é essa resposta? É o FTE que nós conversamos anteriormente. Isso é importante, né? 17 pessoas e meia até 31 pessoas, recursos dedicados, mas não para por aí, né? Tá bom, são essas pessoas, mas tem especialidades e tudo mais, e a ferramenta ela tem uma descrição mais para frente que é bem importante para gente, que ela fala aí do full time, né? Ela tá falando da quantidade de pessoas dedicadas, ou seja, precisa ter essa equipe para fazer o suporte da ferramenta e ele vai mostrar para gente as especialidades, a função Vamos de lá? cada pessoa. Tá aí, já que estamos falando no FTE, de onde saiu os 16, né? Também vai mostrar como você comentou, né, cara? A primeira ali, você precisa do owner, e aí como Karen diz sempre, né? O owner não é o administrador, é o dono da plataforma é uma coisa, o administrador da plataforma é uma outra coisa. Exatamente, é sempre bom ter esses papéis, né, o owner, Ah, ele vai pagar a conta, ele vai tomar um pouco mais de decisões de negócio, o administrador, a gente tá falando daquela pessoa que realmente se preocupa com o licenciamento, que faz os controles realmente da plataforma, do dia a dia, da qualidade da saúde, né, são personas um pouco diferentes, os 2 responsáveis sim, mas cada um num ponto de vista de gestão diferente. E aí aqui, tá? Só é o mínimo e o máximo, tá só para esclarecer, tá? Então você tem, ó, 1, 3, 2, ele vai dar 9 aqui, e aí o outro valor aqui é o máximo 16. Então ele não está sendo específico, exato, que você vai precisar de 10 pessoas. Não, ele está falando, ó, você precisa de entre 9 a 16 pessoas. Exatamente, né, e ele ainda fala que, assim, às vezes algumas pessoas podem assumir mais de um desses papéis, às vezes pode acontecer, tá.
de repente, do plataforma architect, de vez em quando dá uma passeada aí na parte de plataforma administrator, porque esses perfis, dependendo da empresa, acabam se consolidando em uma pessoa ou se dividindo em mais de uma, tá? Mas, de qualquer forma, esse número de quantidade de pessoas, ele é bem preciso, e a gente vai ver também o que que significa cada um dessas pessoas. A gente falou das principais, por enquanto, mas a gente vai ver um pouquinho mais o que significa cada um deles, tá? E o papel de cada um deles. O mais importante lá embaixo, né, que são esses 9 e 16, que é realmente o pessoal que vai estar lá trabalhando no dia a dia, né? Esses são os recursos dedicados. Exatamente, era isso que eu ia chamar a atenção. Esses são os recursos dedicados e aqui nós temos o recurso compartilhado, já que nós falamos lá. São duas coisas, nós temos duas coisas diferentes. Nem sempre eu não preciso de um gestor de change organizacional o tempo inteiro ali dentro do universo ServiceNow, né? Ele não vai ter tanto trabalho assim o tempo todo trabalhando com a plataforma durante o projeto, durante a sustentação principalmente, né? Isso, a equipe de desenvolvimento já aparece também embaixo como part-time, porque dependendo da empresa, você não vai ter desenvolvimento todos os dias, né? Então, ela também aparece nesses recursos compartilhados aí, o horário dos desenvolvedores. Vamos lá, vamos no que você falou lá, vamos lá. O que que são cada um desses papéis, né? E aí ele tem, inclusive, deixei o link aí, o PDF das responsabilidades, muito embora eu acredito que a gente já falou sobre algum desses papéis aqui em um desses últimos clubes, o que que era cada um dos papéis. Então ele tem a descrição aí, o que é o owner. O owner é o responsável pela plataforma, o analista de negócio ali é a pessoa que vai desenhar o fluxo, por exemplo, algo assim, né? Ele sabe para onde vai, sabe, vai conversar, ele vai traduzir. A real ele vai Chama a traduzir tecla o SAP, ele é a negócio, tecla é uma SAP. tecla O que o SAP, é um negócio amor. pede para tecnologia. Ele é o cara que fala o que a tecnologia está explicando para o negócio, e o negócio fala para a tecnologia. Esse é o Essa é cara. uma boa, aliás, essa é uma boa para nós, né? Me pergunto se quem é mais novo sabe o que é tecla SAP, tá? Ah, denunciou a idade agora. É, não anunciou, porque hoje em dia a gente aperta ali no YouTube ali, ele dá o outro idioma, né? Não tá Ele é escrito praticamente SAP. o GPT. Vamos colocar assim, ele é GPT. Eu escrevo o que eu quero e transformo isso em código. Ele faz mais ou menos isso, então vamos modernizar o negócio. Pronto, modernizou bastante, ficou melhor agora. Aí quem não entendeu agora pode tentar lá o GPT ali, o Copilot, fica à vontade, vocês vão entender qual é a tradução agora. Então esse é o analista de negócio, ele vai traduzir para a gente o que, que nós temos que escrever dentro da ferramenta. Aí o administrador é o dia a dia, o Karen já explicou ali antes, ele vai olhar ali licenciamento, vai olhar o incidente na plataforma, coisas Os novas que estão logs, querendo, logs. as interfaces, os erros, garantir que a plataforma está com saúde, operando bem e que nada, nenhuma change recente quebrou a plataforma e até aprovar, né, as próximas mudanças para garantir que vai estar tudo dentro aí dos conformes e inclusão de usuário, aprovações e tudo que tem a ver com a gestão mesmo da ferramenta, desses controles mais básicos que mantêm a saúde dela. Então, aí o arquiteto é o profissional qual vai analisar o todo aí, inclusive outras plataformas, né? Então, de repente, precisa de integração, algo assim. Esse é o profissional que você vai precisar dele ali. Ah, preciso fazer uma integração com Zabbix, Zabbix, E seja lá até como módulos você fala. internos, né? Às vezes o RH precisa falar com uma coisa de TI ou a TI com o RH, ele também vai mexer nessas comunicações internas do ServiceNow, além das integrações externas, também para não correr o risco de, por exemplo, começarem a criar campos que já existem, né? Dentro da plataforma e consultar. Ele cuida também dessa saúde estrutural, da concepção de qualquer coisa nova dentro da plataforma, né? Exatamente. É essencial para que tenha uma maturidade saudável na sua plataforma. Aí nós temos a pessoa aí de segurança, né? Fundamental hoje em dia, cada vez mais, inclusive quando falamos de LGPD e outras coisas.
outras normas, Sim. outras leis e tudo isso E é com cada vez mais obrigação, né? comum, né, o ServiceNow controlar dados, ele tem a parte de conhecimento da companhia, ele tem a parte dos próprios acessos e acessos de outro sistema que ele faz a governança, às vezes faz o reset da senha e tramita todos esses dados, então a equipe de segurança, ela é fundamental, tá presente nas decisões da plataforma, na visão de toda nova implementação que tem lá dentro. Aí nós temos o gerente de demanda, que é o responsável por verificar e analisar as novas demandas, priorizar elas, claro. E aí ele vai trazer isso para o desenvolvimento aí, para a evolução da sua ferramenta. Ele que é o garçom, né, ele recebe todos os pedidos, entrega para o Tá? desenvolvimento e faz a priorização. E é muito comum as áreas que não são de tecnologia, quando você começa a implementação do ServiceNow, começarem a procurar esse gestor de demanda, ele é um papel primordial dentro do ServiceNow, porque depois que você implementa a plataforma, outras áreas querem sim usar a ferramenta, e tem que ter um gestor para poder pensar nas implementações, ordem de implementação da plataforma e fazer a governança desses pedidos que são muitos comuns e crescentes quando você implementa a plataforma. Ter essa pessoa mapeada é muito importante. Aí algumas pessoas nada importante aqui, claro que é uma brincadeira. O sponsor do projeto aí, qual é o executivo, ele que vai dar o roadmap para nós, né, para onde nós vamos. Porque se você não sabe o que é roadmap, é o caminho ao qual nós vamos prosseguir, tanto agora quanto daqui a alguns anos. Muitas vezes esse executivo, você acha que ele tem uma decisão errada de algo, mas ele não está pensando no agora, ele está pensando numa visão estratégica para a companhia, ele está pensando alguns anos para frente. Ele tem informação que você não tem, ele está vendo lá na frente. É ele que vai dar a relevância. Se, por exemplo, o que nós falamos ali de adquirir um novo módulo dentro da plataforma, se isso faz sentido, se não faz sentido, é ele que sabe isso, é ele que direciona isso para nós. Aí nós temos gerente de projeto, que é a pessoa que vai organizar toda a metodologia. Quando falo em gerente de projeto ali, claro, pode ser um Scrum Master, não importa, depende qual metodologia você está usando para implementação, seja ela o que nós falamos ali de Waterfall, ou que você conheça como Gantt, ou seja ela no Scrum, que aí nós estamos falando de Agile, tanto faz, é essa pessoa ali que vai administrar isso para nós. Depois nós temos ali o gerente da mudança organizacional, o que nós estamos falando aqui é treinamentos, nós estamos falando da comunicação, por exemplo, nós vamos implementar a nova ferramenta. Quem vai dizer para a companhia qual é a forma que nós vamos informar aos colaboradores que vai haver uma mudança? Muitas vezes nós temos um totem, nós temos algumas, vamos dizer assim, brincadeiras dentro da empresa para estimular a utilização da plataforma para ter um engajamento muito maior perante a nova implementação de um novo software. E aí tem várias outras atividades aí dentro, e é ele quem é responsável. Depois nós temos a questão de qualidade, aí se você nunca ligou o nome, a coisa é a pessoa de teste. É isso aí. Ela vai fazer os testes na plataforma, é ela que vai estar atuando aí para dizer qual que é o plano, coordenar essas atividades de teste e executar e fornecer para nós o resultado. E ali a parte mais comum, que a maioria conhece, é o desenvolvedor. Muitas vezes dentro do ServiceNow, por ser uma plataforma também, além de ter código sim, né, na sua maior parte e de preferência que você faça isso, ela é no code, sem nenhum código ou com pouco código, seria o low code. Então não é bem um desenvolvedor se você está acostumado com um Java e com .NET. Ele é mais uma pessoa que sabe o que está falando. Ele é um desenhador, vamos dizer assim, né? É um- ele traduz o negócio para dentro da plataforma. Então, sim, é ideal que ele conheça um pouco do negócio
para ele entender o que a pessoa ali, quando a gente falou lá atrás, de processo, entender, quando o analista de processo entender e traduzir para ele, ele tem que conhecer um pouco do que a pessoa está falando para não corromper o processo. É mais ou menos a história do parafuso, né? Apertar parafuso é possível apertar qualquer parafuso, mas ele sabe exatamente onde apertar porque ele conhece já a estrutura da plataforma. E às vezes faz isso bem mais rápido por saber qual parafuso apertar. Exatamente isso. Exatamente, não tem que criar a chapa, a plataforma, os parafusos, porque ele sabe que um sozinho parafuso que ele aperta já resolve o problema. E falando nisso, muitas vezes a gente passa mais tempo pensando do que fazendo, tá, pessoal? É comum, se tiver uma configuração muito grande, ter que passar mais tempo testando, pensando, imaginando como é que quando você já tem mais experiência na plataforma, você já sabe qual é o resultado, e aí você faz um brainstorm entre outros desenvolvedores, você consegue chegar num resultado mais rápido, parando um pouquinho para pensar antes de sair fazendo. E aí você pensa, vai lá, executa, faz o teste e vai ver que aquela conclusão, normalmente, aquela conclusão que dois, três fizeram brainstorming, era o assertivo ali, ele sai certo da primeira vez, que é o melhor resultado de todos. Por isso que a etapa de escrita de histórias é fundamental. Às vezes, se a gente para escrever a história junto, a gente começa de uma história muito complexa, com muitos critérios, e acaba, às vezes, com uma linha resolvendo a necessidade. É muito interessante esse trabalho de pensar em conjunto, para a gente. Literalmente, a gente percebe, às vezes, que já está desenvolvida ou vem a solicitação monstra de um lado de toda uma série de necessidades, e a necessidade já está cumprida lá. Várias cabeças pensando, a gente enxerga rapidamente a solução. E a escrita da história é fundamental, esse trabalho conjunto, para a gente poder ter a melhor solução, mais eficiente, em melhor custo de entrega em tempos de desenvolvimento e melhor ainda, né? Depois manutenção. Se a solução foi simples de ser desenvolvida, a manutenção, a sustentação dela também vai ser mais prática e fácil depois. Sem dúvida. Me lembrou até de um exemplo recente. A pessoa ficou uns 3 semanas, um mês desenvolvendo ali. Você foi lá e fez em 2 horas. E desfez tudo que a pessoa tinha feito. Essa é Porque clássica. sabia, porque sabia qual botão apertar, né? Um Às vezes é exemplo uma recente. property, né? Às vezes é uma É, coisa tão assim. É literalmente uma flag, gente. O ServiceNow tem tudo, tá tudo na documentação. Então, quando a gente está trabalhando com a ferramenta, não tem como ter tudo na cabeça, mas você conhecendo os repositórios, você sendo um consultor, você conhecendo as fontes do ServiceNow, parando em equipe, não, eu já vi isso em algum local, outro, nós juntos, como conhecimento de dia a dia, mais o nosso conhecimento de documentação, a gente chega muito mais rápido nas soluções, porque elas já estão na plataforma. Então, a gente até se junta muito em consultores, porque a gente já conhece, alguém já viu, ah, não, ali tem, e a gente já acha rapidamente essa solução tanto consultando pessoas quanto consultando a própria documentação da ServiceNow, sempre tem a solução mais fácil. Aí é outra máxima, né? Se tá difícil no ServiceNow, com certeza a gente tá no caminho errado. É um clássico que a gente fala, a gente tá difícil demais. Tá faltando alguma coisa de configuração que a gente está esquecendo. A gente para tudo, olha a documentação, olha a necessidade e geralmente sim. Se a coisa tá difícil é porque a gente está esquecendo de alguma outra coisa mais fácil do ServiceNow, a gente está tentando de teimoso no caminho mais difícil. Se a gente parar e respirar, o ServiceNow tem a solução mais rápida para o que a gente quer fazer sempre. muito bom. Mas continuando no nosso assunto aqui, nós trouxemos um universo onde seria um mínimo, vamos dizer assim, mas quando nós falamos aí num universo mais complexo, se você tem uma grande indústria, uma empresa imensa, milhares de pessoas, milhares de usuários dentro da ferramenta, aí lembra que comentamos aqui, eu trouxe sempre o valor mínimo, aí trouxemos aqui também o valor máximo. E aí ele nos mostra um outro FTE, ele está falando de 60,96. E aí, só para deixar um pouco mais claro, vamos trazer os dois aqui. Não trouxe um meio termo, não, mas o meio termo é óbvio, faz a conta aí, ou tente lá, por favor. Entre lá, faça uns testes, brinque na plataforma, entre no Estimator, você vai conseguir fazer essas estimativas de FTE. Então, nós temos aqui na sua esquerda de 17 a 31, que seja um projeto mais
menor, vamos dizer assim, e um projeto um pouco maior, você teria aí um mínimo de 60 e um máximo de 96. Totalmente maior, né? Um pouco maior, você Total- colocou tudo no máximo, totalmente maior. Eu gosto de ver esses números que mostram a escalabilidade, assim, você aumenta seus processos, você inclui mais coisas na plataforma, mas do mínimo ao máximo, você vai no máximo triplicar a sua equipe. Então, assim, conforme você vai tendo maturidade dos processos, maturidade da tecnologia, você vai ter muito mais recursos na sua plataforma, muito mais coisas sendo controladas lá, só que a necessidade de pessoas não vai ser 10 vezes maior. Você pode ter 10 vezes mais recursos adicional, mas você precisa só de 3 vezes mais pessoas, né? Então, a escalabilidade, quanto mais coisas você tiver lá, você não vai ter que ir deixando sua equipe de ServiceNow inchada. Você vai estruturando ela, o próprio ServiceNow já suplanta os próprios organismos dentro dele, com os fluxos, com todos os processos, e é uma escalabilidade saudável, a equipe não fica monstruosa, né? Então, É, no máximo você tem 100 pessoas, e no mínimo 30 pessoas. Então, você vê que a escalabilidade de processo, você vai aumentando a ferramenta, mas a sua equipe, ela permanece num crescimento saudável, ela não vai explodir de pessoas necessárias. aí, usando seu comentário aqui, dá para ver bem, ó, no mínimo eu coloquei de 0 a 500 e aqui, aquele máximo eu coloquei aqui mais de 50 mil. Quer dizer, eu tenho muito mais do que o dobro de usuários, mas não tenho muito mais do que o dobro de time, que é o nosso universo aqui. A gente vai para os termos financeiros, termo de business, né, que é para isso que as pessoas, as empresas usam serviço final. Então, quanto mais você usar a plataforma, quanto mais recursos, módulos você tiver lá dentro, mais barato sai a sustentação. Embora a equipe aumente, se você distribuir isso por quantidade de usuários e processos controlados, mais barata é a questão dessa plataforma em termos de quantidade de equipe e pessoas dedicadas. Isso É, falando na visão de negócio. é natural, né? Quanto maior a escalabilidade, menor o preço total aí, menor o custo total da sua aquisição. Inclusive, o licenciamento também, ele diminui se você fizer uma aquisição de maior Exatamente. número de licenças. Então, é proporcional. Mas é isso aí. É, isso é o que tínhamos para hoje. Muito obrigado, Karen, por participar em mais um clube. Obrigado Hum, mais uma vez, adoro falar desses assuntos. Para os próximos clubes, mais assuntos legais. Muito bom. É isso aí, pessoal. Agradeço. Esse foi mais um clube. Até o próximo episódio. Até a próxima semana. Abraços. Tchau.